Bom, então vamos lá, né. Obrigada, Aninha, pelo convite. Ana Clara falou, a gente se conheceu há alguns muitos anos atrás e somos amigas desde então, né. Eu gostaria de pular um pouco essa parte sobre o que a Ana Clara comentou com relação à minha história de vida, os últimos 2 anos, as coisas que eu passei, né, particularmente com meu filho. Eu gostaria de começar mesmo falando, sobre Nossa Senhora, as coisas que eu preparei, e aí, mais para frente, eu posso contar um pouquinho sobre o meu testemunho, e eu acho que vai fazer mais sentido após a apresentação sobre Nossa Senhora, tá bom? Então, gente, a gente está terminando aí o mês de setembro, né? Estamos nos finalmente desse mês. E o mês de outubro, ele é o mês que é conhecido na igreja como o mês do Rosário, né? Um mês dedicado, de certo modo, a Nossa Senhora por meio do Santo Rosário, né? A gente habitualmente considera mais o mês de maio como o mês de Nossa Senhora, mas o mês de outubro, como é o mês do Rosário, acaba sendo também um mês muito dedicado a ela, já que a oração do Rosário é uma oração em que a gente reza 50 Ave Marias, né? 4 vezes, que é o Rosário, né? São 4 terços, enfim. Então, eu gostaria de começar ressaltando isso, né? Que nesse mês de outubro a gente possa iniciá-lo tendo esse olhar mais direcionado à Nossa Senhora, né? A crescer em devoção à Nossa Senhora. E por que crescer em devoção à Nossa Senhora? Muita gente acaba não entendendo sobre a necessidade de se aproximar da Virgem Maria, sendo que a gente tem um canal aí direto com Jesus. Né? Esse canal está aberto, a gente de fato consegue falar com o nosso Senhor, a gente consegue rezar e a gente obtém os frutos das nossas orações, né? Já conversando diretamente com Deus. E por isso eu gostaria de começar dizendo o seguinte: Nosso Senhor, quando Ele deseja, né, Deus Pai, quando Ele deseja mandar o seu Filho ao mundo, né, encarnar, Deus se encarnar no mundo para nossa salvação e para cumprir toda a promessa, né, para realizar o plano salvífico do homem, para que a gente pudesse ter de fato, né, uma aliança eterna aí com Deus, né, refazer essa aliança na linha do que a Ana Clara imagina esteja falando com vocês das aulas de doutrina. Ele poderia muito bem ter simplesmente aparecido no mundo, né, da forma como ele quisesse, num piscar de olhos, sei lá, das maneiras mais inovadoras e criativas que cada um pode imaginar. Mas Deus, sendo Deus, quis se valer da Virgem Maria para encarnar e para entrar na humanidade, né? E isso também nos mostra uma coisa: a Virgem Maria, ela foi desde todos os séculos pensada e preparada por Deus para essa missão, tá? Então, Deus, ele, assim, se Deus, que é Deus, que não precisa da Virgem Maria para absolutamente nada, quis se valer desta mulher para encarnar no seio, né, materno e vir até nós, quem somos nós também para desprezarmos a Nossa Senhora e para dizermos que nós não precisamos dela, né? Então, Deus quis servir-se de Maria na encarnação. O mundo era indigno de receber, né, o Filho de Deus de mãos que não fossem mãos muito santas, mãos imaculadas, né? É só a gente pensar numa coisa, né? Deus, sendo a suprema bondade, sendo a bondade em si, toda a beleza, ele não poderia vir ao mundo por meio de um vaso sujo. Então, Deus preparou desde toda a eternidade Nossa Senhora, né? Desde toda a eternidade ela foi pensada por Deus, né? E com a encarnação, Maria, ela se torna portadora de toda a graça. E aí é só a gente pensar para facilitar, né, para não ficar tão abstrato assim, Deus habita o seio da Virgem Maria, Nossa Senhora gesta Jesus por 9 meses. Então ela foi portadora de todas as graças, né? Deus Pai concede a ela a maior de todas as graças, que é portar o seu filho, né? Que é trazer Deus ao mundo. Né? Da mesma maneira, o Divino Espírito Santo, quando visita Nossa Senhora, concede a ela a plenitude de todos os seus dons. Né? Então, se a gente pensar numa criatura, Nossa Senhora é a criatura mais perfeita. E aí a gente, né, pensando em paralelo, poxa, vamos pensar nos santos, né? São José, Santa Catarina de Sena, São Bernardo de Claraval, São Pio, Santa Teresinha, Santa Rita, enfim, todos os grandes santos que a gente conhece, eles não são absolutamente nada
diante da graça com que Nossa Senhora é, né? As graças com que Deus enriqueceu Nossa Senhora não chegam aos pés, né? Assim, desculpa, as graças que Deus enriqueceu os outros dos santos não chegam aos pés das graças com que Deus enriqueceu a Virgem Maria. Ela é a portadora de todas as graças, né? E que a gente pense também no seguinte, que foi a Virgem Maria quem amamentou Jesus, foi a Virgem Maria quem nutriu Jesus, quem sustentou, quem criou, quem deu os ensinamentos humanos, né? Que ensinou Jesus a como se comportar na casa da vizinha, né? Que orientou Jesus sobre os horários, do que fazer, de como agir, né? Que inclusive, né, quando Jesus se perde no templo, ela vai lá e dá uma bronca, né? Poxa, Jesus, nós ficamos preocupados com você. Você não pode sumir assim, meu filho. Né? Então, que a gente pense nesse carinho de mãe e com que devoção Nossa Senhora foi tratada por seu filho, né? E é uma loucura a gente pensar, né, que um Deus todo supremo, todo soberano, ele quis se fazer dependente. Ele quis depender dessa mulher. Ele quis que ela ensinasse a ele nesse mundo como agir, como servir, né? Então, isso é muito bonito da gente pensar. E da mesma maneira com que Deus quis servir-se da Virgem Maria para vir até nós, ele também quer servir-se dela para a salvação das almas, tá? Então, a gente pode pensar muito no seguinte, que Deus sendo Deus, ele é imutável, Deus não muda. Deus não é como a gente, que um dia tá amando muito pizza, no outro tá querendo fazer dieta low carb, que num dia tá falando bem de uma pessoa, no outro dia a gente está na nossa miséria fazendo um comentário ácido, que, enfim, que num dia tá amando o trabalho, no outro dia odeia o trabalho. Deus é perene, né? Deus não muda. Deus é bom o tempo inteiro e Deus não muda de ideia. Tudo que Deus, né, tem tanto que a definição de Deus, né, aquele que é, né? Sou o que sou. Deus é. Não tem alteração em Deus. Então, quando Deus quis vir até nós por meio da Virgem Maria, ele continua com esse desejo. Não é porque ele encarnou que isso se encerra no tempo e na história. Deus permanece ao longo dos anos, né? E durante todo o tempo desse nosso mundo, desejando vir até nós por meio da Virgem Maria. Ele quer se valer do auxílio da Virgem Maria para vir até nós. E ela permanece sendo a portadora de todas as graças. Isso não entra em contradição com a Bíblia quando Jesus fala, né, que eu sou o único intermediador entre o Pai e vós. Isso não entra em contradição, tá? Porque Deus, quando escolhe a Virgem Maria para ser a portadora de todas as graças, não significa que ele limita a ação dele e que ele, de alguma maneira, obedece à Virgem Maria, que ela manda em Deus, digamos assim. Ela é a tesoureira das graças, né? Deus concede e é por meio dela que a gente se beneficia disso, por pura vontade divina, porque Deus quis se valer desse meio, né? Então, que a gente pense muito nisso também, né? Tem se eu não me engano, é de São Francisco. São Francisco, eu posso estar enganada com relação ao santo, vou até tentar localizar. São Domingos. São Domingos tem uma visão sobre Nossa Senhora, se eu não me engano, é em sonho. Ele sonha com uma escada muito grande até o céu e a Virgem Maria se encontra no topo da escada. E essa é uma visão muito presente na igreja, né? Da escada. A escada é um dos símbolos muito, muito presentes na igreja, está um pouco esquecido. Mas o fato da Virgem Maria estar na ponta da escada significa que ela é quem nos recebe, né? Que é ela quem está ali intermediando e que está nos oferecendo todas as graças de Deus. Então, a gente pode pensar da mesma maneira que todos os santos diante de Nossa Senhora não são nada, a Virgem Maria não é sequer um átomo diante de Deus. E mesmo não sendo nada diante de Deus, Deus quis se valer dessa mulher. E ela é tão especial, ela é tão única na história da humanidade, que Deus antecipa a Nossa Senhora aquilo que nós só experimentaremos após a segunda vinda de Cristo, né? Ela, como foi toda planejada, né, pensada por Deus desde a eternidade, ela é imaculada, então ela já nasce sem o pecado original. Nossa Senhora, ela foi contemplada com todas as benesses possíveis nessa terra para que ela pudesse portar o Filho de Deus, né? E Deus antecipa algo que a gente vai experimentar somente após a segunda vinda de Cristo.
ela sendo imaculada, tendo sido a mãe de Deus, Jesus, né, Deus Pai, Espírito Santo, apresenteiam com algo muito grandioso, que após a morte da Virgem Maria, ela ressuscitou e foi assunta aos céus. Então, Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus. Por seu próprio poder, ele vai para junto de Deus Pai, né, em toda a sua glória. E Nossa Senhora morre, ressuscita e é levada por seu filho para a glória eterna. Então, isso já mostra, assim, que grau de apreço essa mulher tem diante de Deus, né? Ela é a única pessoa que Deus antecipou toda a glória, né? Toda a glória que nós experimentaremos com a graça dele quando vier o juízo final, né? Quando vier a ressurreição dos corpos e tudo, Nossa Senhora já experimenta há muitos anos, né? Então, que a gente conte com essa intercessão dela no céu. E uma outra coisa que aí para nós, aqui acho que a maioria é mulher, se não a totalidade, não consigo ver todas vocês aqui, todos vocês, se tiver algum rapaz, que chama muita atenção é o seguinte: ela não é nada diante de Deus, mas é tudo perante nós e perante os santos. E ela sempre quis se esconder. A Virgem Maria é de uma humildade tamanha que ela jamais quis aparecer. E aí ela concede, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que eu quero depois indicar para vocês, para quem não conhece o livro, ela, por ser tão humilde, ela não quis aparecer em nada. Então, a vida inteira de Nossa Senhora, a infância de Nossa Senhora, a adolescência de Nossa Senhora, como era a vida de Nossa Senhora com seus pais, as coisas que ela fazia, ninguém sabe, né? Ela foi toda escondida. A gente sabe, né, que ela é filha de Santana e de São Joaquim, mas a gente não tem uma referência, assim, onde que Nossa Senhora nasceu, como foi a infância dela. Olha, não, ela se destacava porque era uma menina muito doce, né? Ela operou milagres. Não. Nossa Senhora teve uma vida completamente escondida. E São Luís Maria Grignon de Montfort coloca isso como um desejo próprio da Virgem Maria. Ela era tão humilde que ela pediu a Deus para que ela tivesse essa vida escondida. Então, Deus Pai consentiu que a vida de Maria fosse toda oculta, escondida. Para isso, ele concedeu inúmeras graças, né? E graças que ultrapassaram, né? Que foram para além da própria vida de Maria. Então, Nossa Senhora, se os santos, né? Se a gente pensar que Santa Teresinha teve dom de bilocação, né? Depois a Ana Clara pode entrar nesses temas aí, não sei em que pé tá a aula de doutrina, mas os grandes santos, alguns santos, têm graças extraordinárias. Então, Santa Teresinha, estando em clausura, foi vista por pilotos que estavam indo lançar bombas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não vou me lembrar exatamente o contexto, se era do eixo, se era, enfim, não lembro quem era, de que nação eram os pilotos, mas ela foi vista por esses pilotos. Da mesma maneira, Padre Pio. Padre Pio teve também a graça de ter o dom de bilocação. Então, ele estava rezando missa num canto e era visto resolvendo um problema em outro. O que foge, né, ao ordinário da matéria e das regras da física e da natureza, né? Isso é absolutamente extraordinário. Se esses santos operaram esses grandes milagres extraordinários, né? E Nosso Senhor fala que aquele que tiver fé poderá mover montanhas, e ele não fala de maneira simplesmente alegórica, né? Porque a gente sabe que muitos santos fizeram paralítico andar, tem inúmeros milagres extraordinários. Quanto mais a Virgem Maria não poderia operar. Ela, que é portadora de todos os dons do Espírito Santo em sua plenitude, de todas as graças, né? Que é imaculada, que não tem pecado original, que não tem desvio na sua intenção. A retidão de intenção de Nossa Senhora é plena, né? Nossa Senhora, ela pensa o tempo inteiro e ela age o tempo inteiro para amar e servir a Deus. Ela não tem esse desvio que a gente tem, ela não se desvia tanto não se desvia da atenção principal, né? Da única coisa que importa, na verdade. Então, esse pedido da Virgem Maria para que sua vida fosse oculta, Deus consente não só por meio disso, dela não ter operado grandes milagres extraordinários que fossem visíveis, porque aí é a minha interpretação, né? Eu acho que ela operou grandes milagres no silêncio da oração.
E também são os milagres que nós mulheres, por meio da nossa oração pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, podemos operar, né? De conversão. Não tô falando que ninguém vai fazer o paralítico andar. Pelo menos eu não vou fazer, porque eu sei que minha fé é bem pequenininha, assim, eu não vou operar esse tipo de milagre. Mas, com certeza ela operou grandes coisas, mas nós não ficamos sabendo. Isso foi um consentimento de Deus, né? E esse consentimento também alcançou os evangelistas e os apóstolos, porque imaginem que ela esteve presente em tudo que Jesus fazia. Essa mulher esteve, assim, eu imagino muito bonitinho Nossa Senhora preparando a comida enquanto Jesus estava numa pregação, mas tantas vezes eu imagino ela também presente nesses lugares, dando conselho para os apóstolos. Quando Jesus, né, ressuscita e ascende aos céus, quem melhor do que a Virgem Maria, com toda a sabedoria do Divino Espírito Santo, para iluminar os apóstolos e dar diretrizes, né? Ela estava com os apóstolos no Pentecostes, ela presenciou essa descida do Espírito Santo sobre eles, ela que já era portadora do Espírito Santo em plenitude. Então, vocês imaginem como essa mulher não deveria ser no conselho em cada palavra que saía da boca dela. E ainda assim, ninguém escreveu sobre ela. E isso foi um consentimento, segundo São Luís, né, que Deus permitiu, porque ela queria passar completamente despercebida. Então, que a gente também tome muito isso como exemplo, né? Que a gente também queira essa virtude da Virgem Maria, da humildade que se expressa também no silêncio das nossas ações. Muitas vezes a gente, no nosso agir, no nosso falar, e ainda mais com redes sociais, eu e a Ana Clara que aparecemos, não sei se tem mais gente que produz conteúdo em rede social e tudo mais, a gente acaba aparecendo, né? Tá ali o tempo inteiro no vídeo e tudo, mas que a gente no nosso interior queira efetivamente ser usado, né? Não na nossa vida, que a gente não queira aparecer, que a gente saiba encontrar humildade e buscar ser oculta, né? É muito próprio da mulher passar despercebido. Se a gente, assim, a gente tá agindo muito bem. Eu vejo isso muito quando a gente pensa, pelo menos eu penso assim na casa da minha tia, da minha mãe. Acho que todas nós temos essa experiência com alguém. Quando você chega na casa de alguém, que a mesa está bem posta, que você vê que a casa está limpa. Quando você chega no ambiente que você viu que a pessoa teve um cuidado, mas ninguém sabe quem fez. Né? Assim, claro, sabe quem fez, mas você não tá ali a pessoa buscando a glória para si, né? Muito próprio daqueles que estão querendo intimidade com Deus passar despercebido, né? Então que a gente também busque isso na Virgem Maria. Deixa eu ver. Eu anotei uma frase para falar para vocês, que vou dar um passo atrás. Voltando com relação a essa questão da humildade, né? Então, bom, Nossa Senhora não quis aparecer nunca. E Deus consentiu. Agora, após, né, a Assunção da Virgem Maria, e ela mesma anuncia isso quando ela fala no Magnífica, né? Que ela fala que todas as gerações me proclamarão bendita, bem-aventurada. De fato, todas as gerações vão proclamá-la bem-aventurada. E ela se fez muito conhecida no mundo inteiro. E aí Nossa Senhora aparece muito, e aparece muito da maneira como Cristo e Deus Pai, né, Espírito Santo, a Santíssima Trindade, querem que ela apareça. E aí a gente consegue ver a unidade de Deus também. Deus quer vir ao mundo por meio da Virgem Maria. Por isso, tantas aparições de Nossa Senhora. Né? Por isso, Nossa Senhora tão presente para dar recados para a humanidade. Nossa Senhora peguem todos os momentos difíceis que a humanidade passa, sempre, assim, coisas mais grandiosas, Nossa Senhora aparece dando ou uma advertência ou um conselho, pedindo oração, pedindo que os corações se voltem ao coração do filho dela. Então, tudo se encaixa perfeitamente, né? Desde quando Jesus se encarna no seio da Virgem Maria, desde quando Deus Pai a escolhe para vir, né, para aportar Jesus nesse mundo, as coisas se encaixam. Então, Nossa Senhora, depois que ela é assunta aos céus, ela continua vindo até nós, não só na oração, mas também de maneira, por meio de uma manifestação extraordinária, digamos, né, nas aparições. E aí eu gostaria de chamar a atenção, depois eu vou para as frases bonitinhas que eu separei para vocês aqui sobre Nossa Senhora, mas quando a gente pega as aparições da Virgem Maria, fica muito evidente o papel dela na história da salvação. E o papel dela é único: levar as almas para Deus. Ponto.
ela nunca pede nada para si. Ela sempre dá conselhos maternos, querendo nos aproximar de Deus. A principal aparição da Virgem Maria, e acho que a mais famosa, é Fátima, né? E que também foi a aparição em que ela operou que Deus opera um grande milagre ali, que o sol se mexe na frente de 70 mil pessoas, o sol dança no céu no dia 13 de outubro, se eu não me engano. Acho que a primeira foi 13 de maio, e aí na última aparição o céu dança no céu no dia 13 de outubro. E o que Nossa Senhora sempre nos pede? E de forma muito mais específica, mais intensa, em Fátima, né? Porque ela, inclusive, mostra o inferno aos pastorinhos, são várias aparições e ela transmite 3 segredos aos pastorinhos, e esses segredos foram, aos poucos, sendo contados, né, na história da igreja, e o último segredo foi revelado lá atrás, mas apenas comunicado, né, a todos nós, enquanto igreja, pelo Papa João Paulo II, que era um grande devoto do Santo Rosário, né? Ele era consagrado a Nossa Senhora pelo método do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que eu posso explicar um pouquinho também. Então, Fátima é a aparição de Nossa Senhora por excelência. E os principais pedidos dela são a oração e penitência. Oração e penitência. Oração do Santo Rosário e penitência, né? Então, se a gente olha na história da igreja os grandes santos também, todos eles falam muito sobre o terço. E às vezes a gente não entende o terço, a gente acha que é uma oração repetitiva, sem efeitos, né? Que é uma encheção de saco ali. Nossa, eu poderia muito bem me trancar no meu quarto e falar: Oi, Deus, Senhor, eu estou aqui, gostaria de pedir isso, de pedir aquilo. E isso é oração, e é uma oração muito importante, mais importante do que o terço, evidente. Mas a oração do terço, ela tem um lugar muito especial na história da igreja, né? O terço, né, a devoção ao terço, ela surge quando, numa guerra entre cristãos e otomanos, um bispo pede aos fiéis que rezem o terço, tá? Pedem aos fiéis que rezem o terço, e isso se deu em um mês de outubro, por isso que outubro é o mês do Rosário, e os fiéis católicos que estavam lutando contra os otomanos eram muito menos do que em número, né? Muito menor do que os otomanos. E por meio da oração do Santo Terço, os cristãos vencem a batalha. Isso se deu no mês de outubro. No dia 7 de outubro de 1571, os soldados cristãos enfrentaram os otomanos e venceram através do pedido de que Nossa Senhora os guiasse, né? Que Nossa Senhora garantisse que eles pudessem. Má, ficou mudo, eu acho. Ah, voltou. Ah, voltou. Não, não. Tá mudo para Tá todo mudo mundo. para mim. Tá Tá mudo. mudo. Ficou mudo, Má, não sei. A gente não conseguiu mais te ouvir. Vê se você. Tava tão emocionante esse momento da guerra. Agora vocês me Agora escutam? vocês me escutam? Então eu vou fazer Então, o bem fazer bolado. Eu vou o lado. botar o áudio no O meu áudio no meu celular e celular vou continuar no vídeo continuar no aqui, vídeo aqui. beleza? Tá só Aonde duplicando parou? um pouco a sua Parou. voz. Tá fazendo Tá eco. fazendo eco. Não sei Não se sei você se você desativar o som desativar do o som computador do pode computador ajudar, não pode sei. ajudar, não sei. Melhorou? Melhorou?
desliga um dos dois microfones, sons, que aí para de fazer o eco. Ou do celular ou do computador. Agora acho que melhorou. Melhorou? Melhorou. Ufa. Até onde vocês ouviram? Você estava concluindo a vitória de Lepanto. Ah, então. E aí, isso, né, que o Papa Pio V pede aos fiéis que rezem o rosário, que recitem o rosário, e aí a vitória dos cristãos sobre o Império Turco-Otomano, sobre a invasão dos otomanos, desculpem. Não era o Império, não sei se era o Império, na verdade. Eu sei que foi sobre os otomanos, me desculpem. Aí é com o Guilherme, o senhor Guilherme Freire, que pode dar os fatos históricos com mais precisão para a gente. Mas fato é que o rosário é uma oração que a igreja sempre prezou muito, né? Desde os primeiros cristãos existe essa devoção à Virgem Maria. Não é algo que foi inventado depois de muito tempo. Logo depois, né, da Assunção da Virgem Maria, os primeiros cristãos já começam a essa devoção à Nossa Senhora, né? Então, eu não sei como que é em o grupo todo. Eu vou mostrar um texto. Acho que todo mundo já viu o texto, mas como é o mês de outubro, eu acho válido a gente falar um pouquinho sobre este queridinho. E é o seguinte: o texto ele é composto por 50 Ave-Marias, né, em que a gente contempla os mistérios. A gente começa o texto rezando o credo. Então a gente começa o texto professando a nossa fé. A gente professa a nossa fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em tudo que a igreja ensina. A gente reza um Pai Nosso, 3 Ave-Marias, que muita gente reza essas Ave-Marias em honra a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Posteriormente, a gente reza a oração do Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aí, a partir daqui, cada movimento, cada grupo pode fazer jaculatórias diferentes, fazer pedidos diferentes, dar uma forma diferente de encerrar cada mistério. Mas o que é constante em tudo, toda oração do texto é a contemplação dos mistérios da vida de Cristo. Então, durante a semana, a gente divide os mistérios da vida de Jesus, né? Então, as segundas não, agora não tem mais, né? Segundas e sábados. As segundas e sábados nós contemplamos os mistérios gozosos, que seriam a encarnação de Jesus no seio da Virgem Maria, a visitação de Nossa Senhora, a Santa Isabel. E Ana Clara vai me dar branco agora. Nascimento de Jesus, purificação de Nossa Senhora e apresentação do menino Jesus no templo. Isso a gente reza na segunda e no sábado. Às terças e sextas, nós rezamos os mistérios dolorosos, que contemplam as dores de Jesus. Então, o primeiro mistério, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. O segundo mistério, a coroação, a flagelação de Jesus. Flagelação, né? O terceiro, a coroação. O quarto, o carregamento da cruz. E o quinto, a morte de Jesus na cruz. Às quintas-feiras, nós rezamos os mistérios luminosos. Eu sou meio ruim de mistérios luminosos. Eu normalmente rezo os mistérios gozosos, às quintas também. Então, os mistérios luminosos, eles são as bodas de Caná, o batismo de Jesus, a instituição da Eucaristia. Eu não vou lembrar a ordem, tá, gente? O terceiro é o convite à conversão, né? Obrigada, Aninha. O convite à conversão. O quarto, a transfiguração de Jesus. E o quinto, a instituição da Eucaristia. E aí, é isso, né? Falei todos? E os gloriosos nós rezamos às quartas, né? Nas quartas e nos domingos. E os gloriosos são a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo em Pentecostes, a ressurreição e a assunção da Virgem Maria e a coroação de Maria como rainha do céu e da terra. Então, como vocês podem ver, o rosário, ele assim contempla os principais momentos, os principais fatos da vida de Jesus, e ele também contempla
as intersecções com a Virgem Maria, né? Então, a perda do menino Jesus no templo, né? A encarnação no seio da Virgem Maria, a coroação de Nossa Senhora, a ressurreição e a assunção. Então, ele é uma oração que nos ajuda muitíssimo a estar na presença de Jesus e a meditar sobre a vida de Deus. E é meditando sobre a vida de Jesus que a gente consegue ter um olhar de maior proveito para a nossa vida, né? É vendo como Jesus agiu, é vendo como Jesus sofreu, é vendo como Jesus está na sua glória, né? Aquilo que ele fez aqui na Terra, que a gente consegue olhar para a nossa vida também e começar a se transformar e buscar amar mais Jesus. Então, o rosário, né, seria a oração de 4 terços seguidos. Então, no mesmo dia, você contempla todos os mistérios, tá? Então, aí você contemplaria os gozosos, os luminosos, os gloriosos e os dolorosos, tá bom? Então, os padres exorcistas da igreja, eles enaltecem muito a oração do rosário. Em geral, quando a gente está diante de algum processo, de alguém que está com, né, alguma manifestação extraordinária do mal, o padre realiza as orações de exorcismo e as pessoas que estão intercedendo rezam o rosário. Ficam no entorno rezando o terço. O rosário é uma das orações mais poderosas, né? Inclusive, quando se reza o terço em família, se tem indulgência, né? Assim, o rosário, a oração por excelência para transformar o coração das pessoas ao Santo Rosário. E a gente acha que não, porque é uma oração repetitiva e a gente não percebe como Nossa Senhora vai agindo, né? Até nisso ela quis ser oculta, né? Não quis se manifestar de maneiras grandiosas. A gente vai rezando o nosso terço e ela vai trabalhando e fazendo o que precisa ser feito. Então, que a gente possa, durante esse mês de outubro, para quem não tem esse hábito também, se propor a rezar o terço, né? O terço demora 15, 20 minutos para a gente rezar. Tem um monte de possibilidades de rezar junto com padres na igreja, jogar padres no YouTube, joga aí no Google Oração do Terço Padre Paulo, dura 20 minutos. No SoundCloud também tem Oração do Terço, com a contemplação dos mistérios, enfim. Que nesse mês de outubro a gente busque rezar o terço. E para além de rezar o terço, eu queria fazer uma proposta para vocês, que é o que eu vou buscar fazer também, que é o seguinte: que a gente busque olhar para Nossa Senhora, né, e pedir para ela nos ensinar as virtudes que ela, como mulher, tinha e que nos são tão caras e que nos dias de hoje nos custam tanto nesse mundo tão agitado, né, em que muitas vezes a gente tem dificuldade de silenciar, tem dificuldade de, quando a gente tem momentos livres, a gente não consegue deixar a cabeça um pouco livre, porque a gente já pega logo o celular e busca preencher, 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 preencher. Só que a gente não se preenche com o que muitas vezes importa, né? A gente está sempre cheia de coisas e, em geral, são coisas que não nos enriquecem, né? Que não nos fazem crescer. Então, que a gente peça para Nossa Senhora, durante esse mês de outubro, nos ensinar as virtudes propriamente marianas, né? Então, em primeiro lugar, a humildade, né? E aí a humildade, ela se manifesta de inúmeras maneiras, né? Por meio do nosso silêncio, por meio da nossa renúncia em responder, querendo realmente ser humilde, né? Humilde no sentido, assim, de se humilhar também. Que a gente saiba silenciar, ainda que nos custe muito, ainda que a gente queira e se sinta injustiçada muitas vezes, mas que a gente busque, né? Para honra e glória de Deus, não sem outro sentido, né? Mas que a gente busque ter essa humildade, se colocar muito em silêncio, né? Que a gente busque esse silêncio interior, que a gente consiga realmente otimizar o nosso tempo para que a gente esteja mais na presença de Deus, na companhia de Jesus, e que a gente peça a Nossa Senhora isso, né? Eu quando o Guido, meu filho, a gente descobriu, vou ser breve que eu já falei muito, mas meu filho, a gente descobriu que com 9 meses ele teve uma convulsão e a gente descobriu um câncer no cérebro dele. E era um câncer que o tumor era do tamanho da minha mão. Era um tumor de 11 por 7 centímetros, ele teve que fazer 7 cirurgias. A gente não sabia, é aquela coisa, né? A gente tinha 3 possibilidades desde o início. Ou a cirurgia primeira seria uma boa cirurgia e a gente teria nosso filho normal, ou a gente teria um novo filho, porque as chances de sequela eram muito grandes, ou a gente perderia nosso filho numa cirurgia que era um tanto quanto arriscada. Vocês imaginem, abrir o crânio de uma criança de 9 meses para tentar tirar um mega tumor e tudo. E
Eu tive uma graça muito especial, eu e meu marido, quando a gente descobriu o câncer do Guido, porque Deus, assim, quando ele dá a cruz, ele dá a graça que transborda o copo, sabe? Ele não deixa a gente duvidar em nenhum momento ali, pelo menos assim foi comigo, ele não deixou que a gente duvidasse em nenhum momento que, apesar daquilo, da doença ser um mal na vida do meu filho, dali sairia um bem muito grande, né? E que a doença em si seria um bem na minha vida, na vida do meu marido e na vida das pessoas que estavam no nosso entorno. Então, quando a gente soube, a primeira coisa que eu falei, e aí não vejam mérito nenhum meu nisso, porque eu tenho absolutamente zero mérito nisso, foi: meu Deus, Henrico, como Deus nos ama. Deus nos quer muito perto dele. E o meu marido começou a rir do meu lado e chorar, e eu não estava entendendo o que estava passando na cabeça dele. E ele falou: eu tô feliz. Assim, 2 segundos depois da gente ter descobrido que o nosso filho tinha um câncer no cérebro. Não é uma reação habitual, não é uma reação normal, isso é uma reação de gente maluca. E eu não sou maluca. Então, fica muito evidente como é Deus quem dá a graça e a graça de Deus transborda. E desde esse momento eu me apeguei muito à Virgem Maria, porque eu sabia, eu tinha certeza que eu não conseguiria passar por aquele calvário sem que ela tivesse comigo. Porque ela viu o filho sofrer, né? Ela ficou de pé, né? Ficou aos pés da cruz até o fim, vendo o filho apanhar, levar cusparada, ser pregado numa cruz. Então, se tinha alguém que ia me ensinar a ver meu filho sofrer, era ela. Não tinha outra pessoa que pudesse me ensinar isso. Então, eu pedi muito auxílio da Virgem Maria. A gente rezou o terço todos os dias. Eu comecei a rezar o terço no Instagram por causa do tumor do Guido. Isso é algo que eu quero voltar muito em breve. A rezar o terço com as pessoas. E é impressionante como por meio do terço, a gente vai se assemelhando à Nossa Senhora, pouquinho a pouquinho, nas nossas misérias, ela vai tratando o nosso coração. Então, a minha falta de mansidão, eu percebo como quando a gente reza assim com a intenção de estar na presença de Deus, de Nossa Senhora, né? Como ela vai trabalhando, é como se ela, como uma boa mãe que ela é, na hora que você pensa em dar uma resposta, claro, não estou dizendo que eu não dou respostas, tá? Eu ainda tenho muito o que percorrer, mas quando a gente às vezes está irritado e pensa, eu como boa colérica, em dar aquela cortada, é como se ela, opa, filha, não é por aí. Mansidão, né? Sede como Jesus, manso e humilde de coração. Quando tudo parecia muito difícil no hospital, né? Quando as coisas estavam assim muito doloridas, né? Porque a gente passou muito bem a doença do Guido, por pura graça de Deus, a gente passou muito bem mesmo. Acho que Jesus segurou tanto a cruz que a gente conversava outro dia. Foi muito fácil ser feliz durante a doença do Guido, porque eu sabia exatamente onde eu precisava estar e o que eu precisava fazer. Assim, a gente estava tão unido a Jesus que cumprir a vontade de Deus, assim, encontrar a vontade de Deus durante o período do hospital era muito simples, né? E cumprir a vontade de Deus estava mais fácil, porque a gente estava tensionado ali com a doença do Guido. Agora, quando a gente volta para a nossa vidinha do dia a dia, que a gente tem que levantar todos os dias, ir para a nossa vida corriqueira, a gente começa a se dar muita desculpa, né? Então, a gente comentava isso, né? E como Nossa Senhora ia mostrando o caminho, sabe? Como o tempo inteiro ela apontava para Jesus. E é isso que ela sempre faz, né? Então, que a gente nesse mês busque se aproximar de Nossa Senhora, né? Em geral, em maio, muitas pessoas fazem romarias, então saem de uma igreja, rezam o terço até uma outra igreja, e aí colocam flores, né, em alguma imagem de Nossa Senhora. Essa é uma prática também que é muito legal de se fazer com alguma amiga, né? Convidar alguma amiga que vocês queiram também aproximar de Deus ou que esteja passando por um momento mais difícil. Essa é uma boa forma de ter um tempo de qualidade com a amiga, que depois pode resultar num cafezinho, num lanchinho, de qualidade também, porque propicia esse momento de oração, né? E também uma forma de enaltecer Nossa Senhora e de prestigiar o Rosário nesse mês de outubro, né? E nesse sentido também do que eu falei de amizade, já vou encerrar, Aninha, mas como os amigos que a gente faz em torno de Cristo e da igreja
são amigos em que a amizade a gente consegue contar, né? Então, como a oração do terço, eu e a Ana Clara, a gente foi para já vigília de oração, madrugada dentro, universitária, várias coisas assim. Então, essas amizades que são forjadas mesmo no coração de Cristo, né? E no nosso caso também, muito por meio de Nossa Senhora, são amizades em que se busca realmente o bem do outro, né? Então, que a gente se aproveite disso também, né? Que esse mês também sirva para que a gente repense, aproveitando que eu estou como convidada aqui, para que a gente busque também o auxílio da Virgem Maria para fazer boas amizades, amizades em Deus por meio do Santo Rosário, né? Acho que é um bom caminho para que a gente tenha um apoio aí para seguir firme a nossa jornada até o fim, né? Acho que é isso. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Ah, a frase, Aninha, eu queria ler para vocês só. Ó, essa frase é de São Luís Maria. Ele fala o seguinte: Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo o que há de belo, brilhante, raro e precioso, até seu próprio filho. E este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor, e de cuja plenitude os homens se enriquecem. Muito bonito, né? Vou mandar no chat para vocês. Dá uma boa meditação em torno de quem é a Virgem Maria. Cadê o chat? Obrigada, Má, Aninha. Terminei, meninas. Muito obrigada. Nossa, você foi a melhor pessoa para dar essa aula, tenho certeza. Foi muito bonito, assim, porque a gente vê pelos seus olhos, sabe? O modo amoroso com que você fala sobre Nossa Senhora, sobre a nossa Mãe do Céu. Foi maravilhoso, Má. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por Imagina. você ter compartilhado conosco também alguns pontos práticos, né? Então, você falou sobre a meditação dos mistérios, você falou como que é essa prática. Eu achei muito bonito, que eu até anotei aqui o que você falou, né? Que Nossa Senhora vai tratando nossas misérias pouco a pouco, né? Às vezes a gente olha assim, onde nós queremos chegar e parece o que você falou, assim, uma caminhada, uma escada impossível de chegar, de alcançar, e Nossa Senhora encurta o caminho, né? Então, muito bonito. E eu queria ver se alguma de vocês tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, pode também habilitar o microfone. E só aproveitando aqui que houve uma pergunta sobre a graça, é, a nossa, a nossa última aula, Valesca, da quinzena passada, foi sobre o Espírito Santo e a graça. Se você for lá no YouTube, tem no nosso grupo do Telegram, você vai conseguir acessar essa aula e lá eu consigo explicar um pouco mais o que que é a graça, o que que tem a ver a graça com o Espírito Santo, a graça santificante, a graça atual. Eu acho que pode te ajudar assim nesse sentido. Mas se você tiver ainda mais alguma dúvida, pode mandar também no grupo do Telegram, que a gente consegue te responder. Aninha. Fala, fala. Não, eu ia só falar o seguinte, de modo, assim, esdrúxulo, entre muitas aspas, a graça seria uma participação na vida divina, e ela pode se dar de algumas formas. E então, a Ana Clara deve ter explicado isso com bastante profundidade, eu imagino, porque há tipos de graça e tudo mais. Mas só da gente pensar aqui na Virgem Maria, né? A participação na vida divina. Se ela é portadora de todas as graças, ela tem uma boa participação na vida divina, né? Mas você ia falar sobre a consagração. Ah, pois bem, posso falar. Meu livro não tá aqui. Peraí que tá na bolsa, gente. Pego aqui do lado. Tem, tem inúmeras edições, tá? Esse livro aqui, esse aqui eu acho que é da minha biblioteca católica. O meu, nem sei onde tá o meu da consagração mesmo, que eu me consagrei. Esse livro aqui se chama Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Ele é um livro de São Luís Maria Grignon de Montfort. Boa parte das coisas que eu falei na nossa aula eu retirei desse livro.
Ele é um livro, aqui, ó. Essa capa dele, fica ruim de focar, né? Mas enfim. Esse livro vocês encontram baratinho na internet. Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem é o nome. Ele é um livro que foi bastante divisor de águas na minha relação com Nossa Senhora. Eu conheci esse livro em 2011, eu acho. E ele é um livro em que São Luís ele apresenta para nós um método de consagração a Jesus por meio da Virgem Maria, tá? E ele, assim, eu acho que é um dos livros mais interessantes sobre Nossa Senhora. Eu vou falar os capítulos para vocês terem noção do que se trata o livro. Capítulo 1, a necessidade da devoção a Nossa Senhora. Capítulo 2, em que consiste a devoção a Nossa Senhora? Porque muita gente tem dúvida com relação a isso, né? Ah, mas que tipo de devoção eu vou ter a Nossa Senhora? É uma devoção parecida que eu tenho com Jesus, para com Deus, né? Capítulo 3, a perfeita consagração a Jesus Cristo. Motivos pelos quais essa devoção é mais apropriada, efeitos maravilhosos dessa devoção, e aí devoção à comunhão, enfim. Ele fala de Nossa Senhora, mas vejam que o foco é sempre Jesus, né? E ao final, São Luís, ele propõe essa consagração a Jesus por meio da Virgem Maria, e aí tem uma preparação de 30 dias. E uma das coisas mais bonitas que eu acho da consagração é que, por meio da consagração, todas as orações que nós fazemos a Nossa Senhora, ou que nós fazemos em geral, são orações em que Nossa Senhora recolhe o ramalhete da oração e ela direciona para aquilo que nós mais precisamos. Então, de certo modo, é quase que uma consagração da nossa vontade à vontade de Deus. Então, por exemplo, se eu rezar uma Ave Maria hoje à noite pela Ana Clara, pedindo, sei lá, pela saúde da Ana Clara, pode ser que não seja a Ana Clara, minha amiga, que está mais precisando de oração nesse momento. Pode ser que uma outra amiga esteja precisando mais, ou que a igreja precise para uma outra causa. E Nossa Senhora, como tesoureira de todas as graças, ela vai direcionando as nossas orações e as graças que a gente mais precisa. Então, através dessa consagração, nós nos consagramos inteiramente a Jesus. E isso pressupõe que nós consagramos a nossa vontade à vontade de Cristo. Quem faz essa consagração quer conformar a sua vontade perfeitamente à vontade de Cristo. Por isso, é uma consagração em que as nossas orações, a gente dispõe das nossas orações para que a Virgem Maria faça o que bem quiser delas, né? Então, é muito bonito de pensar assim, bom, tudo bem, eu estou rezando aqui pela minha família, mas eu sei que Nossa Senhora sabe muito mais do que eu preciso e ela conhece muito mais Jesus do que eu. Então, ela vai dispor da melhor maneira sobre a minha vida, sobre tudo aquilo que eu preciso. Então, vale muito a pena ler esse livro. Eu fiz a minha consagração em 2013, no dia 24 de maio de 2013, que é o meu aniversário, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, que é a Virgem de Lepanto ainda, né, da batalha que deu origem ao Rosário, né, ao mês do Rosário. Então, eu super recomendo esse livro, ainda que, né, talvez não tenha ficado tão clara a consagração, mas eu recomendo que vocês leiam, é muito interessante e aumenta muito, muito o amor à Nossa Senhora e a Jesus, assim, faz com que a gente ame muito estar próximo de Jesus. É impressionante como quanto mais a gente conhece Nossa Senhora, mais a gente ama Jesus. Assim, é infalível o caminho, sabe? Então, eu recomendo muito que vocês leiam. Alguém vai se consagrar aí. Deixa eu ver quem é. Acabei, Aninha. Estou falando até amanhã. Nossa, Má, que maravilha. Ó, tem como consagrar um filho? Pelo método de São Luís, eu não sei te responder, tá? Se há como você consagrar um filho, porque a consagração você faz num dia dedicado a Nossa Senhora, aí você escolhe o seu de sua preferência, e ela tem um ato de consagração. Então, eu imagino que seja personalíssimo por esse método, né? Até porque envolve essa disposição das orações, né? Você dispõe da tua vontade, daquilo que você reza. Então, eu arriscaria dizer que não. Contudo, eu não, assim, bateria o martelo, tá?
Agora, é muito diferente de consagrar um filho a Nossa Senhora. Os meus filhos saem da barriga, a primeira coisa é consagrar a Nossa Senhora, entendeu? Nem falo, oi, filhinho. Primeiro eu consagro a Nossa Senhora, depois eu digo oi. Então, consagrar um filho a Nossa Senhora é sempre possível e muito bom, tá? Inclusive, pedir a intercessão de Nossa Senhora pelos filhos, né? A oração dos pais, ela é uma oração que ela tem muito mais poder, né? A gente tem uma graça de Estado para com nossos filhos. Então, pedir pelos nossos filhos, né? Tem mais a oração que uma mãe que um pai faz e tem muito mais poder do que uma oração que, sei lá, um amigo faz pelos nossos filhos e por nós, né? Então, sem dúvida. Ai, que bom, gente. Nossa, foi muito bonito, Maria, muito obrigada. E reforçando, né, o que a Maria aconselhou, desse mês de outubro, a gente está bem pendente, assim, de Nossa Senhora. E eu acho que eu falei esse exemplo aqui numa aula que eu achei muito bonito, um conselho que uma vez eu recebi, né? Eu era mais nova e eu havia dito para o diretor espiritual que eu queria crescer em amor à Nossa Senhora. E como que eu podia fazer isso? Né? E eu via muitas pessoas assim nutrindo um amor, demonstrando um carinho muito grande com Nossa Senhora, e eu me sentia um pouco às vezes um peixinho fora d'água, porque não era tão natural, não era tão fácil para mim aquilo ainda. E aí eu lembro que ele deu uma resposta muito boa. Ele falou assim: "Olha, quando você é pequenininha e você quer comprar um presente Dia das Mães, o que que você faz? Você não vai trabalhar e conquistar seu dinheiro, você vai pedir dinheiro emprestado da sua mãe. Então, você pede para Nossa Senhora te dar um amor com que ela quer que você ame ela. E então é muito bonito assim pensar que para algumas pessoas isso pode não ser tão natural e às vezes até pode ser uma relação meio impessoal com Nossa Senhora, né? Nossa, não parece que ela é minha mãe, né? Aquele calor de mãe, mas eu tenho certeza, isso que a Maria falou, que como ela é detentora de todas as graças, o que ela mais quer é dar essa graça para nós, né? Então que ela é a primeira interessada que haja esse amor de filiação com Nossa Senhora. Então, rezar, pedir, né, com essa humildade, que, mãezinha, que eu te ame cada vez mais, me ensina a te amar, me ensina a amar Jesus cada vez mais, um coração puro, um coração generoso, um coração que não veja nenhum obstáculo. Então, então isso. Ah, que legal, ó, a Viviane também passou pelo mesmo. Então, meninas, muito obrigada pela presença de todas e obrigada, Maria, novamente. Maria, quer falar alguma coisa assim sobre o seu trabalho, que eu acho que seria muito legal também para as meninas conhecerem? Meu trabalho? Que trabalho, Ana Clara? Não, não, o seu trabalho na internet. Ai, menina. Não, então. O quanto que É... você ajuda, assim, tem ajudado as mães, as mulheres. Então, eu tenho um Instagram, meninas. Maria G. Mizasi. É horrível esse Instagram, né? Que é Mizasi, ninguém entende nunca. Maria G. Mizasi, Missasi. Eu tenho compartilhado um pouco sobre maternidade, sobre vida espiritual, sobre questões da vida de mulheres, sobre equilíbrio trabalho-família, nossos dilemas, bastante sobre virtude, sobre os nossos enroscos, sobre as questões de vida pessoal, um pouco sobre também com viés mais da logoterapia, que é uma pós-graduação que eu estou fazendo. Então, muito em breve eu vou começar a atender como terapeuta também. Então, é um Instagram meio para mulheres, assim. Não sei muito definir, mas acho que vocês podem gostar, acho que vocês vão gostar. É muito parecido com o que a Ana faz também. A gente compartilha inspirações e coisas afins, assim. Depois pesquisem lá. Me coloco à disposição também, tá, meninas? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, enfim, fico super à disposição. Se alguém quiser, eu estou no grupo também de vocês do Telegram, se alguém quiser me mandar uma mensagem, precisar de alguma coisa, tô sempre disponível, tá? Obrigada, Maria. Obrigada, meninas. Um beijo. Um grande beijo a todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.